Olá, eu sou a Patrícia Costa, CPO da Escoras Digital e cofundadora da Escoras Academy. E esta aqui é a nossa terceira aula aberta do curso de Gargalos Agentes. Nas duas aulas anteriores, eu tratei de duas coisas. Primeiro, os critérios para decidir o que vale automatizar e o que queima capital. Depois, a distância entre o processo que está documentado na sua empresa e o processo que de fato roda. Quem assistiu saiu das duas com duas peças na mão, critério e mapa. Hoje eu vou falar o que acontece quando essas duas peças chegam numa reunião, porque é ali que a maioria das empresas perde tudo que construiu. Você pode ter critério certo e mapa certo, e mesmo assim a decisão final ainda sair errada. Porque a forma como as empresas decidem automação não é análise, é disputa. E o que eu vou te mostrar hoje é o que tira a decisão de automação do campo de opinião e coloca no campo do critério auditável. Esse é o assunto dos nossos próximos 30 minutos e também é o coração do nosso módulo 3 do curso, que será liberado a partir de hoje. Eu quero começar te levando para uma reunião que provavelmente você já viveu, de um lado ou de outro da mesa. Alguém propõe automatizar um processo, pode ser um diretor que voltou de um evento impressionado com uma demo, pode ser um fornecedor que apresentou um caso de sucesso de uma outra empresa, pode ser uma pressão do board que quer IA no roadmap, porque uma concorrente anunciou isso. A proposta entra na sala e repara o que acontece. Ninguém discute o processo, discute a tecnologia, discute o concorrente, discute a verba. O processo, que é o único elemento que vai determinar se aquilo funciona ou não, fica no centro da mesa, sem ninguém olhar para ele. E a decisão sai. Sai por entusiasmo, sai por cansaço, sai porque a pessoa do cargo mais alto se posicionou e ficou caro discordar. Eu passei anos dentro de empresas grandes vendo esse mesmo filme acontecer. E a parte que incomoda não é a decisão errada em si, é que a empresa não tem como saber que errou até o sistema entrar em produção. Porque a decisão nunca foi examinada. Ela foi uma queda de braço. Quando a decisão é opinião contra opinião, o desempate não vem do argumento, vem da hierarquia. Pensa na mecânica disso. Um head de operações diz que o processo é ótimo candidato à automação. Uma gerente de produto diz que não é. As duas frases têm exatamente a mesma estrutura. Eu acho, seguido de uma conclusão. Não tem como examinar nenhuma das duas, porque nenhuma delas mostra o raciocínio que a sustenta. Então, a sala não tem como avaliar mérito, só tem como avaliar quem falou. Quem falou mais alto, ou o cargo maior, ou com a apresentação mais bonita do fornecedor, leva. Isso tem um custo que vai além do projeto errado aprovado. Tem projeto certo, rejeitado, que é invisível. Quantos processos com retorno real ficaram na gaveta porque quem defendeu não tinha o cargo para ganhar queda de braço? Esse prejuízo nunca aparece em relatório nenhum, porque ninguém mede o que não foi feito. A empresa que decide automação por opinião perde nas duas pontas. Aprova o que não deveria e engaveta o que deveria. Deixa eu dar forma a isso com um exemplo. Uma distribuidora de médio porte. O diretor comercial volta de uma feira convencido de que precisa automatizar a classificação de pedidos com IA. O demo era impressionante. Em duas reuniões, o projeto está aprovado sem que ninguém tenha perguntado quanto aquele processo custa hoje, com que frequência ele roda ou com que frequência as regras dele mudam. Investimento ilustrativo de 400 mil entre licença e implementação.
5 meses depois, o sistema entra no ar e aí se descobre-se o que ninguém tinha levantado. As regras de classificação mudam quase todo trimestre, porque dependem de acordo comercial com cada fornecedor. Cada mudança exige reconfiguração. Em 4 meses de operação, o time comercial já mantinha uma planilha paralela para corrigir o que o sistema classificava errado. O custo real não era só de 400 mil, é a manutenção contínua, é a planilha paralela consumindo horas mês e a confiança da empresa em automação que sai dessa história machucada por anos. E repara, a tecnologia da demo funcionava. O que falhou não foi a ferramenta, foi a decisão que nunca olhou para o processo. Então, a pergunta que eu quero responder no resto dessa aula é: como seria essa reunião se a decisão fosse examinável? A resposta cabe em uma frase de 3 palavras. Eu quero que você leve essa frase da aula de hoje, ainda que esqueça todo o resto. A frase é tanto porque. Funciona assim: toda vez que alguém avalia um processo como candidato à automação, esta avaliação precisa virar uma nota. E toda nota precisa conseguir terminar a frase. É tanto porque, com o fato, depois o porquê. É uma sensação e uma sensação não se examina, se ataca ou se briga. Agora, o impacto desse processo é nota 4, porque a perda evitável é de 380 mil ano, e esse número vem do mapeamento que a gente fez no fluxo real. É outra categoria de afirmação. Ela tem um fato dentro, e fato se confere. Qualquer pessoa na sala pode perguntar de onde saiu o número, porque questionar a conta pode trazer um dado melhor. A nota deixou de ser prioridade de quem falou e vira propriedade da mesa. Parece simples e é, mas repara no que esse hábito exige. Ele exige que você conheça o processo de verdade. Não dá para terminar uma frase do porquê sobre o processo que você só conhece pelo fluxograma oficial. E é por isso que a aula passada veio antes dessa. O fato que sustenta a nota nasce do mapa real. Agora, volta comigo na reunião da distribuidora e reescreve a cena com esse hábito instalado. O diretor chega entusiasmado da feira, só que agora a proposta não entra na sala como eu vi uma demo incrível. Ela entra como um conjunto de notas justificadas. Quanto está em jogo nesse processo por ano? E de onde vem esse número? Quantas vezes ele roda por mês? Com que frequência as regras mudam? E qual foi a última mudança documentada? Cada resposta com seu fato. E aí, a conversa muda de natureza. Na reunião original, discordar do diretor era um ato político. Nessa, discordar é apontar para uma nota específica e dizer: essa estabilidade não é 4, é 2, porque as regras mudaram 3 vezes no último ano. Está aqui, é o histórico. Isso não é confronto, é exame. A pessoa de cargo mais alto continua podendo decidir. A decisão é prerrogativa de quem responde pelo resultado. Mas ela decide vendo o raciocínio inteiro na mesa. E se decidir contra o que as notas mostram, essa escolha fica registrada e visível. Só isso já muda o comportamento de qualquer comitê. Eu quero ser precisa sobre o que esse formato produz, porque não é enfeite de governança. São 3 consequências práticas. A primeira você já viu: discordância vira exame de fato. E a hierarquia perde o monopólio
do desempate. A segunda é financeira. O candidato fraco cai antes da verba, não depois. No caso hipotético da distribuidora, a pergunta sobre estabilidade de regra teria matado o projeto na segunda reunião, em vez de no 9º mês, custo de 400 mil a mais e a planilha paralela. A terceira é a que quase ninguém contabiliza. O candidato forte, sem padrinho, sobrevive. Aquele processo de conciliação financeira, sem glamour nenhum, que nunca teve um diretor entusiasmado defendendo, agora compete pelos números dele. E processos sem glamour costumam ter os melhores números. Agora, para esse formato funcionar, falta uma peça. Eu falei de notas e variáveis, mas notas em quais variáveis? Avaliar o que exatamente? Porque se cada um avalia o que quer, a gente volta para opinião, só que com aparência de planilha. Toda decisão de automação bem feita responde duas perguntas, nessa ordem. E a ordem não é um detalhe. Primeira, vale a pena automatizar isso? Segunda, qual tipo de automação serve? E a segunda só pode ser feita se a primeira passar. A primeira pergunta se responde com duas medidas, e a primeira delas é impacto financeiro. Quanto está em jogo nesse processo em reais por ano? É aqui que mora uma armadilha que pega o executivo experiente. O impacto de um processo não tem nenhuma relação com a visibilidade dele. Pega dois processos hipotéticos da mesma empresa. De um lado, o atendimento ao cliente, que todo mundo vê, que aparece em reunião da diretoria, que daria um anúncio bonito de chatbot. Quando você soma o que está em jogo ali, a perda evitável dá 60 mil ano. Do outro lado, a conciliação de repasses com parceiros, que ninguém nunca propôs automatizar, porque ninguém olha para ela. Erro de conciliação gera pagamento duplicado, gera cobrança indevida, gera horas de retrabalho de um time inteiro, somando 900 mil ano em jogo. Números ilustrativos, mas a proporção é o que eu vejo na prática. 15 vezes mais dinheiro no processo invisível. A decisão por opinião escolhe o chatbot, porque o entusiasmo segue visibilidade. A decisão por critério escolhe a conciliação, porque o dinheiro não tem glamour. Você só descobre essa cifra fazendo o que a aula passada ensinou, mapeando o processo real e pondo preço nas perdas. A segunda pergunta é volume recorrente. Com que frequência esse processo acontece? A lógica aqui é de amortização, e é uma conta que qualquer CFO faz de cabeça. Amortizar tem custo fixo, construir, integrar, manter. Esse custo se paga execução por execução. Um processo que roda 150 vezes mês dilui investimento em quase 2.000 execuções ano. Um processo que roda 4 vezes ano, ainda que cada execução seja dolorosa, divide o mesmo investimento por 4. A conta quase nunca fecha. E quando alguém te disser que fecha, peça a conta. Impacto e volume juntos respondem a primeira pergunta. Quanto está em jogo e quantas vezes por ano esse jogo se repete? Se as duas notas são baixas, a conversa acaba aqui. E acaba aqui é um resultado bom. Você acabou de economizar todo o dinheiro que seria gasto descobrindo isso quando estivesse em produção. Não automatizar é uma decisão
de automação e das mais lucrativas. Agora, se as duas passam, e só se as duas passam, abre para a segunda pergunta. Antes de abrir esse segundo bloco de perguntas, essa segunda pergunta, eu preciso justificar esse portão, porque ele é a parte mais contraintuitiva e mais valiosa dessa estrutura. A tentação natural é avaliar tudo de uma vez. 7 medidas, 7 notas, soma, ranking, parece eficiente. Mas pense o que acontece quando você discute tipos de automação de um processo que ainda não provou valer a automação. A discussão de tipo é sedutora. Falar de ar, de agente, de arquitetura é muito mais interessante do que falar de reais por ano. Então a sala mergulha no como e nunca mais volta para o se. Eu já vi comitê passar 1 hora debatendo se a solução deveria usar IA generativa para um processo cujo impacto ninguém tinha calculado. A resposta, calculada depois, era 30 mil ano. 1 hora de comitê custava mais que isso. O portão existe para proteger a ordem do raciocínio. Primeiro o se, com 2 medidas, e só depois o como. É uma disciplina pequena que evita o desperdício de análise sofisticada, quando o candidato não merecia análise nenhuma. Passou pelo portão, a segunda pergunta entra: qual tipo de automação serve para esse processo? E ela se responde com 5 medidas. Eu vou apresentar as 5 pelo nome e pela pergunta que cada uma faz, porque você precisa saber que elas existem. Complexidade: quantos caminhos e exceções esse fluxo tem. Estabilidade: com que frequência as regras dele mudam. Foi a que matou o caso da distribuidora. Lembra as regras mudando todo trimestre? É. Clareza na lógica: a decisão dentro do processo é um se A, então B, ou exige reconhecer um padrão e julgar. Nossa medida sozinha separa o que vira regra fixa do que precisa de IA e é provavelmente a distinção que mais dinheiro economiza, porque regra fixa custa uma fração do que custa IA. Tolerância ao risco: quanto esse processo falha, qual o tamanho do estrago. E grau de decisão: o processo só executa ou decide ou orquestra várias decisões. Cada uma dessas 5 tem critério próprio de pontuação, tem armadilha própria e a combinação delas aponta para caminhos diferentes, que vão desde regra fixa simples até agente com autonomia, passando por simplifique antes de automatizar. Destrinchar cada uma e cada um dos caminhos possíveis é o trabalho desse módulo, não de uma aula aberta. O que importa hoje é o desenho inteiro. 2 medidas decidem se vale e 5 decidem o tipo. E o portão entre elas protege essa ordem. Agora eu quero te mostrar o que acontece quando a ordem inverte. Porque tem uma frase circulando as empresas que faz exatamente isso. Queremos um agente de IA. Um outro caso hipotético. Uma varejista decide, em nível de diretoria, que vai ter um agente de IA em operação até o fim do trimestre. Repara que a decisão já nasceu invertida. O tipo foi escolhido antes do processo. Agente é a resposta.
e a empresa ainda não tinha a pergunta. O que acontece em seguida é previsível. Eu já vi variações disso algumas vezes. Como o tipo está decidido, o time sai procurando um processo que sirva de justificativa. Achar um, responder um e-mail de fornecedor perguntando o status do pedido. A gente entra no ar, funciona razoavelmente, a diretoria anuncia, só que ninguém fez a primeira pergunta. Quanto estava em jogo ali? Levantando isso depois, o volume era 30 e-mails mês e o custo de responder era meia hora dia de um analista. Em reais, menos de 20 mil ano. O custo de operar e manter o agente entre plataforma e ajustes passava disso. A empresa construiu uma automação que custa mais caro do que o problema que ela resolve. E agora não pode desligar, porque virou um case institucional. A inversão tem mais um efeito mais sutil. Quando o tipo já está escolhido, toda avaliação posterior vira justificativa. As notas são arrastadas para validar a decisão que já foi tomada. O formato continua parecendo critério, mas é uma opinião fantasiada. Ordem invertida não é só ineficiência, é contaminação. Bom, chegando até aqui, você já tem o desenho completo do raciocínio, notas com o fato dentro, duas perguntas em ordem, portão entre elas, e talvez você já esteja pensando que consegue montar isso numa planilha. Consegue. E se você sair daqui e montar, a aula já valeu. Mas existe uma diferença entre conhecer o raciocínio e ter esse raciocínio instalado como instrumento de trabalho, com método de pontuação para cada medida, com avisos quando as suas notas não condizem com o documento final, que tem nome, dono e data. Quando as notas se contradizem com o documento final, que tem nome, tem dono e data, pronto para anexar numa proposta. Essa diferença é o que separa quem entendeu a aula de quem muda a forma como a empresa decide. E foi para fechar essa distância que a gente construiu o que eu vou te mostrar agora. Isso que está na tela é o resultado de um diagnóstico feito na nossa ferramenta que acompanha todo o módulo 3. Repara nos elementos, porque cada um se materializa. Repara nos elementos, porque cada um materializa algo que a gente discutiu aqui hoje. No topo, o nome do processo, responsável e data. O diagnóstico tem dono, é um documento, não uma conversa. Abaixo, as 7 notas resumidas, cada uma examinável. Qualquer pessoa da mesa pode conferir e contestar. O radar é um perfil do processo, num relance. Quanto mais perto das bordas, mais alta a nota. E aqui embaixo, uma recomendação, não um número, um caminho com título, explicação e próximos passos concretos. E o que eu quero que fique claro é o que essa tela não faz. Ela não sabe nada do que você não colocou nela. Se as suas notas têm um fato dentro delas. Esse documento é sólido e defende sozinho uma proposta em comitê. Se as suas notas são chute, ela organiza o seu chute com aparência de método. E isso é mais perigoso do que não ter ferramenta nenhuma. A ferramenta de diagnóstico de automação, que a gente vai liberar agora, junto com o terceiro módulo, ela organiza o raciocínio.
pensamento continua sendo seu. E é por isso que ela aparece nesse terceiro módulo do curso, e não no primeiro. A ferramenta sem repertório vira muleta. Ferramenta depois do repertório vira alavanca. Antes de falar do módulo, deixa eu consolidar o que você vai levar dessa aula. Porque você leva uma coisa aplicável já nas suas próximas reuniões de automação. Você leva o hábito da frase, é tanto por quê, que sozinho muda a qualidade de qualquer discussão de candidato à automação. Leva as duas perguntas na ordem certa. Vale a pena? Com impacto e volume. E só depois o tipo. E leva o portão, a disciplina de não discutir o como de um processo que não provou ser. Se você aplicar só isso, sua empresa já decide melhor que a maioria. O que o módulo 3 faz é transformar esse esqueleto num instrumento completo. O módulo 3 é um módulo da ferramenta de diagnóstico de automação aplicada, que ele cobre que uma aula aberta não tem como cobrir. Cada uma das 7 variáveis ganha profundidade, como pontuar com critério, qual a armadilha de cada uma, como justificar a nota com o material que o módulo 2 te ensinou a produzir. Os destinos possíveis do diagnóstico, porque a recomendação não é genérica, são caminhos específicos, e saber interpretar o que cada uma está dizendo sobre o seu processo é metade do valor. Os casos limítrofes, onde o resultado exige análise adicional e julgamento humano. E as outras frentes da ferramenta. Comparar vários candidatos em paralelo para priorizar o portfólio. Traduzir o diagnóstico em um argumento financeiro sem inflar os números. E ler a maturidade do portfólio inteiro com olhos de liderança. Feche com os erros que destroem o valor do diagnóstico e como evitá-los. O acesso a essa ferramenta já vem na compra do curso, no módulo 3. No link que vai estar lá na descrição da aula 1 do módulo 3. Você acessa pelo e-mail de compra do curso e já consegue fazer os seus diagnósticos, as suas comparações. No módulo 3, não existe solto. Ele é o terceiro passo de uma sequência de 7. O módulo 1 constrói o critério, que é o que vale automatizar, o que queima capital e onde há gera valor de verdade. O módulo 2 constrói o mapa, processo real, com as perdas marcadas e monetizadas. O 3, que abre agora, transforma critério e mapa em diagnóstico. E daí para frente. Priorização e argumento executivo, arquitetura de soluções com IA e agentes, governança em produção e casos completos de ponta a ponta. A linha mestra que costura tudo isso é a mesma que costurou essas aulas. Antes da IA, vem pensamento certo. Uma palavra sobre para quem esse curso foi desenhado, porque isso evita expectativas erradas dos dois lados. Não é um curso técnico de construção de agentes. Você não vai escrever código algum aqui. É um curso de decisão para quem aprova orçamento, prioriza o roadmap, responde por resultados de automação na frente de um board. CPOs, heads de produto e de operações, diretores, C-levels, que estão recebendo propostas de IA toda semana e precisam de um método para separar o que paga a própria conta do que vira custo afundado. Se a sua dor
é a reunião que eu descrevi no começo dessa aula. O curso foi feito para você. Eu vou fechar voltando para a frase que deu nome a essa aula. A decisão de automatizar não pode ser uma opinião. Opinião não se examina, não se audita, não sobrevive à troca de quem opinou. Critério, sim. E a diferença entre os dois não é a tecnologia, é o hábito de existir um fato depois de cada nó. E a disciplina de fazer as perguntas na ordem certa. Eu vou deixar o link do curso lá nos comentários fixado. O módulo 3 abre essa semana com a ferramenta de diagnóstico inclusa no acesso. E se essa aula foi útil para você, compartilha com alguém que está nesse momento, numa reunião, decidindo uma automação com base em entusiasmo. Eu sou a Patrícia Costa e essa foi a aula aberta de lançamento do módulo 3 do curso de Gargalos Agentes. A gente se vê lá no curso. Muito obrigada. Até mais.